Graças a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma caladinha de tarde ou começo de noite estar aqui com os irmãos para fazer mais uma vez menção da palavra de Deus. Já visto que já tem bastante tempo que eu não tenho entrado para fazer nenhum tipo de explanação das Sagradas Escrituras. Mas eu quero aqui, em breve palavras, trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. O Evangelho de Lucas, ou Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 25, versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Texto muito interessante, irmãos, que está embasado nas Sagradas Escrituras, no capítulo 25, a partir do versículo 31 do livro de São Mateus, aonde ele começa com uma pergunta dizendo: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Existe no mundo evangélico uma característica da qual é muito apreciada por nós. Nós, como igrejas evangélicas que andam segundo os preceitos das Sagradas Escrituras, nós acreditamos piamente na volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo, aonde agora na sua segunda volta, diz as Sagradas Escrituras, que ele não pisará na terra, mas estará nas nuvens dos céus. E a igreja, aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, eles subirão de encontro a Jesus. E isso se chama-se arrebatamento. É o que nós acreditamos, as igrejas evangélicas dispersas por todo o mundo. Mas a verdade é que nós, no mundo evangélico, nós aprendemos muito segundo as Sagradas Escrituras por ouvirmos as pregações das pessoas, mas não de examinai-vos as Sagradas Escrituras. Porque Jesus Cristo, ele mesmo disse: examinai-vos as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é algo muito interessante, irmãos. Por quê? Porque uma coisa é aprendermos com a sabedoria dos outros. Outra coisa é nós orarmos a Deus
e pedimos discernimento do Espírito Santo para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. O capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, ele traz por título a parábola das 10 virgens. Então ele vai começar dizendo assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Para falarmos do capítulo 25, é necessário termos uma pequena compreensão da tradição judaica. Porque o capítulo 25, quando ele faz menção da parábola das 10 virgens, a Bíblia está fazendo uma analogia ao casamento judeu. Naquela época, quando o noivo ele tinha o interesse de se casar-se com uma mulher, ele vinha até o pai e dava um devido dinheiro como pagamento, como dote, para que ele pudesse casar-se com a filha do tal homem. E se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você vai encontrar a narrativa da parábola da dracma perdida. O que simboliza a dracma perdida? Eram 10 moedas de pratas que o pai da esposa, depois de receber o dote do noivo, ele dava para ela. Porque se acontecesse alguma coisa ao decorrer desse espaço de tempo, ela tinha as 10 moedas para suprir a sua necessidade momentânea. Então é muito interessante refletirmos a respeito do que a parábola das 10 virgens, ela traz algo muito incrível. Porque ela vai dizer: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens, elas tinham a função do quê? Era de que quando o noivo que estava comprometido com a noiva chegasse até o lugar aonde estava a noiva, um dos amigos do noivo gritavam: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. A função das 10 virgens era de iluminar o caminho para que a esposa pudesse ir ao encontro do noivo. Mas é muito interessante o texto pela qual nós acabamos de nos referirmos, que no capítulo 25 e no versículo 2, a própria palavra de Deus vai dizer que metade das mulheres eram prudentes e as outras metades eram loucas. Em outras traduções, nécias. A Bíblia diz assim: e as loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Aqui é uma analogia bíblica a respeito da igreja. Porque a palavra de Deus diz que estarão 2 no campo, um será tomado e outro levado. Estarão 2 moendo, um será tomado, outro levado. Ela não está fazendo menção a um casal de pessoas, simplesmente. Ela está falando num contexto geral, em que nós estamos vivendo em momentos difíceis. Que se Jesus voltasse hoje, cumprir-se-iria a parábola das 10 virgens. Metade da igreja, com uma grande probabilidade de nós estarmos certos daquilo que nós estamos falando, ficaria. E a outra metade subiria ao encontro de Jesus Cristo. Mas é muito interessante que as 10 virgens, elas tinham a função
apenas de clarear o caminho para a esposa. Não era essas 10 mulheres que estavam comprometido com o esposo. A função das 10 era de que com suas lamparinas, quando ouvisse o grito do amigo dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, a função das 10 virgens era de que, com as suas lamparinas acesas, elas pudessem conduzir a noiva até o esposo. Então, o que tipifica as 10 virgens para nós nos dias em que nós estamos vivendo? As 10 virgens tipificam para nós hoje a Igreja de Cristo. Mas quem é a noiva então, irmão Rodrigo, que vai sair de encontro, que vai encontrar com o esposo? Elas são aquelas pessoas que estarão no nosso meio. Haja visto que na igreja hoje existem pessoas que são prudentes, mas também existem pessoas que são imprudentes. Pessoas que têm lamparinas nas suas mãos, possuem lamparinas, só que não têm o azeite de reserva. Outras, no entanto, têm o azeite de reserva. E isto fará a diferença. Por quê? Porque as 10 estão preparando-se para conduzir a noiva ao casamento. E quando se conduz uma noiva para o casamento, isso tipifica de que você está convidado também para as bodas. Mas o problema é que no caminho, diz a palavra que tardando o esposo, todas as 10 virgens, elas começaram a tosquenejar, a dormir, a ficarem com sono. Isso aqui é típico da igreja dos dias atuais. Típico das nossas vidas. Estamos na igreja de corpo presente, mas de pensamentos distantes. Com o pensamento nos dias de amanhã, preocupado com tudo e com todos. Mas nós não estamos preocupados com a nossa vida, no que tange a respeito à salvação. Por que é que eu estou vos referindo a respeito disso? Porque a salvação ela é individual. Naquele dia o esposo não poderá salvar a esposa, e nem a esposa o esposo. Os seus filhos maiores de idade não serão salvos por você. Eles terão que ter o seu nome escrito no livro da vida. Para que isso aconteça, é necessário que haja arrependimento. Mas o problema é que a igreja toda, as 10 virgens que estavam convidadas para conduzir a noiva até o esposo, elas dormiram. Será que não é um retrato das igrejas que nós estamos vivendo nos dias atuais? Igrejas ricas, infestadas de obreiros e obreiras, templos suntuosos, muitos membros, mas pessoas vazias por dentro, que deixaram ao decorrer da sua história faltarem-lhe o azeite. Irmão Rodrigo, quando é que me falta o azeite? É o que nós lemos aqui a respeito do que Jesus Cristo disse. Porque tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber.
Era estrangeiro e hospedaste-me? Eu estava nu e vestir-me? Eu adoeci e visitaste-me? Estive na prisão e foste ver-me? Então os justos lhes responderão, dizendo: quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quem é que vai perguntar isso? São os justos. É a igreja que vai perguntar isso para Jesus. Mas é necessário que nós venhamos ficar atentos. Porque naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então tem ovelhas na igreja que são bodes. E o único que pode separá-los é o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 10. É o bom pastor. É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Somente ele terá o discernimento de separar bodes de ovelhas. Mas a Bíblia diz que, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O amigo do esposo, ele grita: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ele bradou bem alto. Então todas aquelas virgens, que eram 10 na sua totalidade, elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As nossas lâmpadas estão se apagando. Nós estamos vivendo esta época em que as pessoas até têm a lamparina, só que o combustível para mantê-las acesa, que é a oração, consagração, afastamento do mundo, das coisas pecaminosas, que faz com que nós venhamos ter o azeite de reserva, está faltando na vida de muito cristão. Muitos cristãos sem vigilância. Estão preocupados com este mundo e não estão preocupados com a vida eterna. Este mundo nós iremos viver até 70, 80 anos. No outro lado é a vida eterna. Então, se nós partimos hoje sem salvação, é o juízo eterno, lago que arde com fogo e enxofre, por resto da vida sua alma irá sofrer. Mas se você partir com a lamparina acesa, com azeite de reserva, você pode ter certeza que o paraíso te espera. Então, todas aquelas virgens se levantaram.